acesso a Vamos lá, professor orientando. Então, pessoal, hoje é daqueles dias que é para vocês, que eu quero que vocês falem mais do que eu, tá? Então, esse livro da Leda Maria Martins, que eu recomendo que vocês leiam inteiro, né? Assim, ele fala disso quer dizer, eu acho que a importância dele, que ele não fala especificamente de educação, né? Mas eu acho que a importância dele é que ele nos provoca, nos ajuda a pensar no mundo a partir de outras perspectivas. Então, de desnaturalizar coisas que são muito naturalizadas, né? Assim, então, assim, tem várias coisas, eu tenho pensado muito nisso, né? Tem várias coisas que a gente considera como assim porque a gente é formado para pensar o mundo de uma única perspectiva, que é as racionalidades eurocêntricas e tal, que inclui as religiões judaico-cristãs, né, digamos assim, neo-judaicas. E essas outras sabedorias têm outras formas de pensar o mundo, né? Eu acho que o livro da Leda Maria Martins, que é meio de transmissão do conhecimento também, né? Da verbalização, da oralidade. E o livro, eu acho que esse livro é um pouco difícil em certos momentos, coisas que eu mesmo não entendo, mas assim, estou no caminho. Então, a Michelle até já leu mais do que eu, sei, mas hoje ela não vai poder vir, ela está gripada. Mas beleza. E aí, como eu já comentei, eu cheguei nessa discussão primeiro pelo trabalho do Rufino, né? Assim, mas depois a gente descobriu esse trabalho que fala da ideia de encruzilhada e tal, não especificamente em educação, quando o Rufino fala, ao contrário do Rufino, que fala da pedagogia da encruzilhada, mas é um trabalho que eu acho que é anterior e aprofunda em certos pontos que são importantes, né? E tem aquela questão também que a gente já falou várias vezes, que é uma autora brasileira negra que muitas vezes não é tão reconhecida quanto mereceria, né? Então, a gente precisa ler esses autores e dessas autoras, né? E eu acho que pensar em educação a partir de uma pedagogia, a partir dessa ideia de encruzilhada, ou a partir de uma pedagogia exclusíaca, né, como eles dizem, para mim, assim, faz muito sentido, né? Para mim ajuda educação, em particular a educação matemática, né? E aí tem aquele texto que a gente já discutiu semana passada, né, meu do Diego, que fala da matemática da encruzilhada, que é um pouco isso, né? Essa ideia da matemática da encruzilhada que a gente fala no texto é um pouco, né, no sentido da matemática problematizada, né? Que é olhar a matemática de outro lugar político. Então, tirar esse lugar da certeza que é tão determinante na matemática, que é essa ideia de certeza, ela se restringe a uma organização interna e não a forma como a gente pensa na matemática. Então, a matemática na encruzilhada, que aprende com a pedagogia da encruzilhada, é uma matemática e é uma educação matemática que se potencializa com a dúvida, né? Então é um pouco isso que a gente fala também. Coisa da capoeira muito maneiro. Coisa da capoeira muito maneiro. Então é um pouco isso que a gente fala na matemática problematizada. É uma forma de pensar em matemática que coloca o erro como potência, né? Assim, o erro como uma forma de, assim, aquilo que a gente chama de erro ou dúvida, né? Assim. Adorei ter um monte de aulas aqui. A greve, agora estou comemorando a greve. Eu comecei a dar aula essa semana e estou... Mais difícil mesmo. Não, eu estou... Às vezes não, eu estou impregnado nas aulas. Falar. A minha conversa toda só tem uma fonte aqui que conhecia, de apresentação, eu estou falando o tempo todo das coisas que a gente está discutindo aqui. E você vê os olhinhos brilhando.
borbulhando de gente que, sabe, já levantou para poder participar e disse assim, poxa, eu nunca participei de uma aula de matemática legal, que bom. Falei para eles sobre essa coisa eurocêntrica do conhecimento sobre matemática, que alguém nasce para isso, nasce, né, para aprender. Cara, eu estou muito empolgado. Legal. Pois é. É bom porque eu tenho até 75 anos para dar aula, eu só saio da expulsória. Já tenho 10 anos. Eu posso ir na Não vamos fazer expulsória. conta, né, galera? Né, Johnny? Não vamos fazer conta. Eu posso fazer conta. Ele já Eu saí bem antes do expulsório. Até parece, mas vai continuar sendo. vai sentir falta. Mas vou precisar ir na reunião do departamento. Você tem 9 artigos. Ó, pelas nossas contas, você tem 9 artigos ainda para acabar. A questão é essa. Obrigação para o FRJ. Mas enfim. E aí uma coisa importante que o Ronaldo falou, essa coisa da capoeira, né? Assim, isso faz parte, você pensar a partir dessas referências, né? É um exercício que nos termos até do pessoal que fala de regularidade, desaprendizagem e reaprendizagem, né? Assim, porque não é só uma questão, quando a gente fala assim, a ginga do capoeira, né, que a gente fala naquele artigo, não é uma questão de usar a ginga da capoeira, não é uma alegoria, não é uma questão de usar outra metáfora para falar a mesma coisa. A ideia é que essas referências, pensar a partir dessas referências, nos permitem falar outras coisas. Então a ginga do capoeira não é a mesma coisa. A coisa de não querer eliminar o outro. Exato. Né? Quer dizer, você é uma ginga toda por você. Você não vai eliminar alguma coisa que você se contrapõe, né? Mas você quer mostrar outras possibilidades. Então é isso, é outra forma de estar no mundo mesmo, né? A mesma coisa que a gente já comentou aqui um pouco, quando as pessoas jogam mancala em sala de aula, né? A mancala tem isso, né? Embora eu não sei jogar, mas alguém sabe, não? Eu sei. Tá. Mas eu sei que tem isso, né? Que você tem uma coisa que pode destruir o outro, né? Você tem que... Você vai colocando as peças, só que é como se os seus espaços também fossem usados pelo outro. Pois é. Então, tem uma coisa que é sua e do outro, né? É meio comunitário. Assim. Então, não adianta você jogar com a mesma ideia de jogo, de competição que a gente tem nas formas, nas racionalidades ocidentais eurocêntricas, né? Então, esse é o exercício, né? Então, usar palavras, o Rufino fala muito disso, né? Que ele chama de dobra da linguagem, que é você usar essas outras palavras no sentido de desestabilizar as nossas formas de pensamento. Então, macumba, por exemplo, ele usa muito a palavra macumba, porque macumba é uma palavra exatamente, usada de uma forma pejorativa, né? Assim. Então, isso. É um instrumento, né? Não É um instrumento, né? não sei. Eu acho que é um instrumento. Então, mas fazer macumba, eu lembro que... Uma coisa meio... fazer mal, sim, é uma coisa de fazer mal, exatamente. Botar o nome na macumba. É uma música do Zeca Pagodinho. Mas eu lembro, por exemplo, quando a Clara Nunes morreu, a minha avó falou que ela morreu porque era macumbeira. Você também ouviu isso? Pois é. Exatamente. Ela fazia muita macumba. Tá vendo? Eu lembro falando assim, vai se meter em macumba. Isso. Eu lembro, eu era criança, né? Que ano foi que ela morreu? Nem sei. Foi Acho que foi em 80. Então, em 82 eu tinha 13 anos, mas eu me lembro perfeitamente das expressões. Lembra? Minha avó falava isso. Hoje eu
Falado sim. Mais que deixa pra lá. Exatamente. Lá em casa era meu pai e minha mãe falando para minha avó, né? Sobre essas coisas. Tá vendo? Macumbeira. Tá vendo? Porque a sua avó era macumbeira. A minha avó, ela acendia a vela todo ano para São Damião. E ela tem um histórico de terreiro, ela levava a minha mãe também. Aí a minha mãe se dizia traumatizada com isso, coisa e tal. Então eu gostava de frequentar. E era um embate. Então era uma tensão, né? Quando chegava perto de São Damião, então era uma tensão. Porque a minha avó, a minha casa era um terreno enorme, né? Aí a minha avó ia lá pro cantinho, acendia a vela dela lá na São Damião, lá no cantinho, botava lá os doces dela lá e tal. Eu vi um momento de tensão nessa época. Que é a cara do Brasil. É engraçado, né? Porque o santo está sendo dela por santo. Só que está muito associado a cultura africana. Porque, inclusive, eu não sei se é verdade, que as religiões de matriz africanas começaram a fazer referência aos santos da Igreja Católica para despistar e tentar ser mais aceitas. O secretismo, exatamente. Para poder fazer, então, tem que fazer referência, né? Assim, pelo que eu entendi do texto, parece ser um movimento quase que duplo, né? Esse movimento de disfarce das religiões africanas, mas também tem uma tentativa de tentar controlar os povos africanos. Ela cita a questão dos reis. Mas ao contrário também, né? A ideia de usar o contrário. Isso, se a gente conseguir fazer com que eles adorem os deuses católicos, eles vão começar a aceitar as imposições do nosso cotidiano católico, da qual eles são escravos. Na verdade, eu acho que é um jogo de gato e rato. Isso. Para ser mais facilmente catequizado, o jogo de gato e rato Até Como prova. Até para pensar sobre isso, a gente tem que sair desse lugar de pensar só no bem e no mal, porque não é só, é uma coisa só. Mas que também tem um movimento que, com isso, essas referências de matriz africana entraram um pouco no cristianismo brasileiro também. Né? Nos blocos ritos católicos, eles entraram coisas dessa origem. Né? E é engraçado que na colonização esse movimento não foi só aqui. Assim, eu já fui, quando eu fui ao Peru, Machu Picchu, né? Essa região ali, eu fiz uma viagem que eu conheci bem aquela região. Assim, não só Machu Picchu, como outras ruínas menos conhecidas. E lá em Cusco, né, que era uma cidade importante no Império Inca, porque na verdade Machu Picchu não era uma cidade importante no Império Inca. Ela só tem importância hoje porque ela está muito preservada, porque como ela era muito no meio da floresta, então ela não foi destruída como outros lugares, né, assim, pelos colonizadores. Mas Cusco, lá tem um museu, né, de cultura inca, enfim, tem um museu que eu não lembro o nome, que é bem legal, e lá mostra algumas obras sacras do período colonial, só que quem eles assim contratavam, sei lá, para fazer essas obras, artistas nativos, né, locais. E eles mostram lá que esses artistas botavam elementos da cultura inca, por exemplo, o quadro lá da Virgem Maria. Aí eles botavam assim, supostamente sem os espanhóis perceberem, as simbologias dos deuses incas, né? Assim, o sol, que é uma simbologia bem bacana também, que é uma mitologia bem bacana. Assim. E essa coisa das religiões matrizes africanas, a minha esposa, ela vem de uma família evangélica, adventista do sétimo dia. E ela tinha um pavor de se falar de espírito, de não sei. Aí ela trabalha na Fiocruz e no ano passado foi uma psicóloga, aliás, genial, eu vi os textos que ela leu, foi dar um curso sobre
né, as religiões de matrizes africanas, ela é psicóloga, ela é escritora, não sei o quê, negra, né? E aí fez umas oficinas. E ela ficou assim, abismada. Ela falou: meu Deus, eu tinha tanto preconceito. Pô, e é um preconceito que é gerado de propósito, não é? É gerado com essa coisa do medo, é gerado com essa coisa do fazer macumba, ó, é macumbeiro, vai fazer mal. E quando a pessoa tem contato, né, e consegue estudar mesmo, como ela fez um curso lá, abriu a cabeça dela, que hoje, de vez em quando brinco que ela é hoje mais espírita do que assim, evangélica, né? Mas você vê, durante tantos anos da vida dela, ela teve preconceito, assim, de ter medo. Não é só preconceito, é ter medo daquela religião. É o famoso Tamarra. Isso aí. Isso aí. É o mal existe no tempo. Isso aí. Vai ficar muito. Claro. Mas aí a dobra da linguagem do Rufino fala, Vitor, Não existe o mal absoluto, Não bem existe. absoluto. Fala. é para trazer essas expressões, para ressignificar essas expressões. Na verdade, é para ressignificar essas expressões. Mas estabilizar também o discurso. Exatamente. É pensar de outra forma. É isso. Agora, por exemplo, a ginga do capoeira é outra coisa. Não é uma coisa que pode ser traduzida por uma... Entendeu? Então é trazer outras formas de pensar mesmo. Né? Eu acho que tem uma coisa... que o fato desses termos, né, dessas macumba, capoeira, foram todas coisas que foram proibidas, né, em determinado momento. Então o fato por si só da gente trazer isso para o debate já desestabiliza, né? Porque a gente está, entendeu? Já é provocador em si só, né? Ele fala também que o uso Exu, né, por que é Exu e não Motorixá? Tem um lado disso, né, assim, que é a simbologia de Exu, que é a encruzilhada. Então, a encruzilhada representa, na verdade, a simultaneidade, né, a não dicotomização das coisas. Então, a encruzilhada é isso, não é um lugar ou outro, né? É fim e começo. Exatamente, é fim e começo, isso aí. Circularidade, né? Exu é o orixá dos caminhos, né? Mas é também pelo fato de Exu ser tão demonizado, né? Assim, então, só você falar em Exu já é uma coisa que te tira do lugar. E a própria palavra encruzilhada sempre foi utilizada de uma forma pejorativa também. Nunca comprei ponto. Isso, nunca comunicou. Eu estou lá no despacho na encruzilhada. Então fica sempre uma coisa muito pejorativa. Está sempre sobre essa dúvida. Ai, estou numa encruzilhada, estou numa Essa pergunta, esse entendimento da transformação, Então, eu queria fazer assim, mais que me deixou confuso nesse texto, né? Entendeu? Uma vida inteira para entender que a autora ela tem um trabalho ali sobre significados, uma discussão de semiótica que eu acho que está muito além. Acho que qualquer ser humano que um dia estudou matemática e decidiu para essa área. Eu também apanhei esse momento aí. eu também. Pois é, eu não entendo isso bem, vamos conversar. Mas só isso para ver como as pessoas de exatas falam que humanos é mais fácil. Só que, assim, algumas coincidências me ajudaram a achar que eu entendi um pouco do que ele estava falando. Porque, primeiro, eu caí em alguns textos que falam um pouco disso nas leituras iniciais da minha tese. E essa semana, assim, uma baita coincidência, eu gosto dos artigos que saem na BBC, um documentário. E um que escolhi essa semana foi de um linguista americano que ele passou um tempo, os pais deles eram missionários em tribos na Amazônia.
E aí, depois que eles se tornaram missionários, eles, inclusive o pai desse pesquisador, ele traduziu a Bíblia para um dos idiomas amazônicos e ele depois abandonou o campo das missões e foi tornar-se professor, né? Ele fez doutorado na Unicamp, na área de linguística indígena, né? E aí, qual é o intuito disso que eu queria trazer? Esse autor, ele estava questionando um consenso que há dentro da área da linguística de que todas as línguas elas acabam derivando de um tronco comum e você consegue identificar elementos comuns em todos os idiomas e supõe-se que eles derivavam de um só. E aí a análise que ele fez é que vários idiomas dos indígenas amazônicos você tem elementos completamente diferentes de outros, e principalmente ligado à temporalidade e ao espaço. Então, enquanto a gente fala assim, existem idiomas, a gente pensa quais são os tempos verbais. Tem alguns idiomas que só tem o futuro e o não futuro. Existem outros que têm o passado muito distante, o futuro muito distante, o passado próximo, e aí vai discutindo, né? Um artigo até longo, depois eu posso até botar lá no Classroom para compartilhar, que ele vai discutindo como em muitos idiomas a noção de tempo é diferente. E aí o mais legal desse artigo é que ele mostra que não só a noção de tempo é diferente, mas como isso cria mecanismos cognitivos diferentes. Para essas culturas, a forma de pensar o ser humano no espaço e tempo é diferente da cultura europeia. Então você não pode. Ele até cita a frase, isso é uma frase lá, não lembro agora exatamente. Essa frase não tem como ser traduzida para o idioma deles. Eles nunca vão entender essa frase. Aí a pessoa diz, mas essa frase é tipo, eu corri 30 minutos na semana passada às 15 horas. Então ele tem várias referências de tempo. Aí ele fala, mas isso é uma coisa tão simples, qualquer idioma tem isso. Não. 15 minutos deriva da noção de minuto que vem lá da Mesopotâmia. A hora vem de uma questão de observação astronômica para você entender como é que... Então, aquilo que parece dominar tudo não é a única forma de se ver. Quando você vai para culturas realmente isoladas, elas têm formas únicas de enxergar o mundo que são completamente diferentes do mundo europeu. Então, aí vários comentários sobre isso. Primeiro eu quero recomendar um filme, A Chegada, não vou dar spoiler, mas ele fala um pouco sobre, é um filme de ficção científica, mas é bem legal, assim, de linguagem, né? De linguagem. Fala de linguagem, né? Assim, fala de tradução. Mas vocês têm que ver, assim. Oi? Você viu? Então, ninguém dá spoiler, tá? Quem já viu. Mas é um filme que fala da chegada de alienígenas, né, na Terra, e eles ficam tentando traduzir, né? Assim, só que a linguagem tem um papel fundamental, assim, não posso falar muito mais do que isso. Mas, então, disso aí que o Roger está falando, eu acho que a questão, assim, primeiro, a minha posição é que essas linguagens, enfim, elas produzem outro mundo. Não é que elas são uma forma que, inclusive, a gente sempre vê essas outras culturas e outras linguagens como uma forma inferior de perceber o nosso mesmo mundo. A questão é que outros mundos podem ser produzidos por essas outras linguagens. Assim. Então essa coisa que o meu bispo fala muito também, da circularidade, né? Assim, que a gente trabalha com uma coisa do tempo linear e tal, assim, que é o que o André falou, né? O fim e o começo, né? Assim, então, são outras formas de estar no mundo e de produzir um outro mundo mesmo, né? Assim, tem um canal no YouTube de ciências que eu gosto muito, assim, que se chama Ponto em Comum. Depois vocês procuram.
E aí o cara é um canal de ciência, mas é um canal bem legal, assim. É um canal de ciência não babaca. Assim. E ele tem um vídeo que ele fala isso da invenção do tempo, né? Então, ele fala que a percepção do tempo dos povos na pré-história, né, digamos, não era uma percepção do tempo como a gente tem hoje, que é assim, eu tenho um compromisso 2 da tarde. Era assim, era uma percepção do tempo de quando é o inverno, de quando é a temporada de caça, quando eu vou ter que estocar a caça. Então não é que é outra percepção ao mesmo tempo, é outro tempo. Então por isso que ele fala da invenção do tempo, né? Assim. E aí nesse mesmo canal tem um vídeo que eu acho que eu até comentei, que eu acho muito legal, que ele fala por que nas pinturas rupestres, e é legal porque ele bota referência, sabe? É bem assim, não é rigoroso, né? Assim, por que nas pinturas rupestres os bonecos não têm rosto? Já falei isso aqui. Então, todo mundo lembra? Tá, vou falar. Porque a gente pensa nisso como assim, aquelas pessoas na Idade da Pedra eram que os bonecos são tipo assim, com aquele figura palito, sabe? Assim, nas pinturas em geral, nas pinturas rupestres. E aí a gente pensa assim, que eles desenharam assim, que eles não conseguiam desenhar de outra maneira. E aí o que ele fala assim, não é por isso, é porque não tinha naquela época uma noção de individualidade como nós temos hoje. Então, aquela figura representava a tribo, não era para representar uma pessoa. Assim. E acho que isso, assim como a coisa do tempo, né, a coletividade, né, assim, são outras formas de estar no mundo que nos ajudam a pensar de outra forma. E quando a gente olha do nosso olhar, então o exercício é tentar olhar a partir de outros olhares. Eu falo não é um exercício que a gente nunca vai conseguir, mas a gente tem que se colocar nesse movimento. Então, quando a gente olha do nosso olhar, a gente sempre olha essas coisas como uma inferioridade, tipo isso que eu falei agora. Eles desenharam aquele bonequinho porque eles não conseguiam desenhar de outra forma. Mas não é isso, assim, é que... exatamente. Então, a mesma coisa do tempo. Até a questão de assinar o documento, mas não ensinou a história, né? Isso é recente também. Se escrevíamos, assinava, eu fui eu, fulano de tal. Então, essa coisa do tempo que ele falou, de ter futuro ou não futuro, né, assim, a gente vê isso assim, eles fazem isso porque eles não são capazes de perceber o tempo de forma tão sofisticada como a gente, né? Mas o engraçado é que esse autor, eu tenho muita vontade de ler o livro, porque ele cita que, embora tenha culturas na Amazônia que não tem só 2 tempos, futuro e não futuro, tem outras culturas que têm 7 tempos intervalos. Então, assim, não é quando eles estão eles são menos sofisticados, então tem menos. Não. Uns têm menos, outros têm mais. Então eles querem ter, porque eles precisam ter. Não precisa ser exatamente menos ou mais. Porque eles foram desenvolvendo para se comunicar. Aí outra coisa que também esse foi o primeiro diálogo que eu tentei trazer para essa leitura do texto da BBC. O segundo foi alguns textos que eu estava lendo mais para minha tese, que é em relação à questão da semiótica mesmo. Ele cita muito ali a questão de como as culturas africanas tinham seus próprios signos, os seus significados. E uma coisa que é muito presente nas discussões que eu tive acesso europeia é você ter uma noção de que existem 2 canais básicos para a cognição humana. Um que é visual e um que é auditivo verbal. Então a gente pode pensar que é uma teoria, sobre essa teoria da codificação do áudio, onde toda a comunicação se dá entre esses 2 canais. Então, se você você vê uma imagem ou escutar uma narração, podem ter efeitos parecidos, complementares, até opostos, mas são 2 formas distintas de perceber mensagens. E aí eu fiquei percebendo, na leitura do texto, para essas culturas africanas, a falta da palavra escrita, eles tinham outros canais. Não só o fato está muito presente na nossa vida. Exato. Você sente os teus elementos.
E até o corporal, né? E todos esses canais que quando eu fui lendo o texto, eu percebi que para essas culturas, isso não é acessório. Isso é parte da comunicação. E é uma parte, a linguagem corporal é parte da e é uma parte importante por não ter a língua escrita. E a gente só valoriza o quê? A língua escrita e no máximo a oralidade, aquilo que é não é que a falado. gente vai traduzir, né? Que tem coisas que podem ser faladas com a linguagem corporal que não podem ser faladas com a verbalidade. Quando eu estava lendo o texto, tinha aqueles trechos ali que certamente esqueci o nome do Senhor. Conversa com ela. Esqueci, cara. Mas eu fico pensando, não, tá, aqui ele colocou os versos da música, mas como é que ele canta? Isso não tem como estar no papel. O ritmo. O ritmo. Porque na música. Exato, porque o ritmo não é só como a música se coloca uma partitura, mas aquilo tem uma sinestesia por trás, como se dança aquilo, como se batuca. Então você tem. O ponto que eu queria chegar e trazer para a discussão é na cultura europeia, e aí trava a teoria da codificação dual, se enxerga como dois elementos de linguagem. Aquilo que pode ser falado, linguagem escrita, e aquilo que pode ser visto, pode ser desenhado, representado. E aí você já determina, então toda a comunicação se dá por isso daqui. E aí você vai para uma cultura africana que não faz tanto uso da linguagem escrita, e a comunicação para esses povos precisa do olfato, ritmo, movimento corporal, e que se você excluir isso, a coisa parece estranha. Não está completa. Sabe o que é engraçado? Ao mesmo tempo que você descredibiliza esse tipo de coisa, se isso vier da Grécia é bom, porque é o teatro. Isso, eu ia falar Eu vi uma apresentação indígena na Fiocruz. Eu falei, mas é um espaço maravilhoso, por isso que aquele bolsonarista lá estava querendo destruir. Não, tem. E assim, uma apresentação que era uma apresentação teatral, musical, mas que depois o cara que era o pajé, inclusive, ele foi explicando para a gente, na plateia, que aquilo era uma forma de comunicação. Você falou isso aí, cara, com alguns sons, com algumas formas de gestual. Eu sei que, cara, que barato, eu nunca ia pensar dessa forma. Então, o Palheta tem que falar para a gente que aquilo fazia parte da linguagem deles, do dia a dia. Cara, muito legal, muito legal. A Fiocruz traz umas coisas bem legais, cara. Que bom, por isso que esses caras ficam com raiva dele. Você sempre quer resumir tudo em palavras. E aprisionar nossa vida em palavras. Aquilo é uma apresentação teatral. Quem falou isso? Foi? Quem falou isso? Eu acho que foi o Bernardo, acho que foi você que mencionou isso. Se não me engano. É que agora a gente está vendo que eu estava olhando. Por isso que eu lembrei também de uma música do Candeia, que você colocou no texto, né? Lá nos comentários, que também ele fala sobre essa questão das palavras que aprisionam. Essa música, na verdade, isso aí é uma epígrafe da minha tese de doutorado. Esse trecho exatamente que você está falando. Mundo é quem só se comunica com palavras. Aí ele jogou o dicionário fora. Mandei meu dicionário as falas. Mundo é quem só se comunica com palavras. Filosofia do samba, Então, aí também passa também a seguinte ideia, parece que só a forma escrita vem acompanhada de razão. Só a forma escrita vem acompanhada de razão. As outras formas de comunicação, elas são mais primitivas, então ela se afasta da razão. E por isso que talvez sejam até discriminadas. Por isso o quê? Talvez sejam até discriminadas por conta disso. Né? Elas estão longe desse mundo da razão.
interessantíssimo vocês colocarem o samba, né, como mais um elemento para ir dialogando, né, com essa transformação que vocês propõem de novas epistemologias, né, para a formação de professores. Eu achei interessante. Eu fiquei pensando depois assim, cara, tem o samba, mas também pode ter tantas outras coisas também para contradizer que eu possa dialogar com isso. Né? Sim, exatamente. Esse texto eu botei como texto complementar hoje, mas a gente vai discutir ele daqui a 2 semanas, né? Na última aula, né? Então é bom que você já aí mesmo. É isso, esse texto ele foi concebido pelo Diego, né? Assim, mas é isso, assim, a gente escolheu o samba, eu até comentei um pouco isso semana passada, porque o samba tem um papel, tanto para o Diego como para mim, homens brancos, mas tem um papel, na minha história, tem um papel muito particular, né, assim, porque ele representa um tensionamento na minha história de vida, né, porque o meu pai é uma pessoa do samba e até falei acho que na aula passada, aquela música também da Elda Soares, que é aquela Madame Não Dança, que não gosta que ninguém samba. Aquela música pra mim são as minhas tias falando, assim, eu ouço as minhas tias falando, enfim. Mas a gente vai discutir. Mas é isso que eu ia falar, é isso que você falou, a gente botou o samba que é uma coisa seguinte, mas pode ser outras coisas, de referência não eurocêntrica que nos ajudem a pensar de outras formas. Entendeu? Se você for ver, por exemplo, assim, os colegas também podem estar escolhendo outras formas, né, dos saberes. Existem tantas outras formas de saberes que a gente simplesmente renega por conta da educação nossa, de uma educação que trabalha toda essa questão da dualidade. Nesse texto ainda, uma coisa que fiquei pensando, né, que eu até coloquei lá nos comentários, é que essa questão da dualidade, né, ela pode ser um elemento tão forte, o que é o certo, o que é o errado, que é a razão, não é a razão. Isso é um elemento, às vezes, tão forte na nossa cultura, que às vezes a gente pode tentar incorporar, né, esses elementos e ainda carregar essa dualidade. Com certeza. Isso que eu falei, na verdade é um exercício que a gente nunca consegue. Mas a gente tem que se colocar nesse exercício, porque a gente é muito treinado, a gente nunca desaprende totalmente. Por exemplo, seria, vou pegar algumas coisas que os alunos na sala de aula e tentar colocar na aula. Acho que todo mundo já deve ter fazer esse exercício, mas assim, como fazer isso sem colocar o conhecimento deles no patamar meio classificado? Vocês sabiam até aqui. Mostrar agora como é realmente o negócio. Como é que é? Sei lá, vai introduzir uma aula e pergunta aos alunos, vocês conhecem sobre tal tema, aí você coleta as informações não acha que é isso, aí no final da aula o pessoal vai usar aquilo ali como depois para dizer que eles não sabiam que era certo e a partir dali eles podem construir o correto. Oferecer a verdade. Você tem essa dualidade muito raso. O que vocês sabem está errado e o que está certo. Às vezes você fez uma mais boa intenção de querer dialogar com o aluno, mas queria esse dualismo de certo e errado. Eu fiquei pensando agora também nas palavras, na linguagem. Como a palavra ela é poderosa. Por exemplo, quando você fala assim, por exemplo, a gente tenta fazer algum tipo de movimento, né? Essa semana foi a volta, né, na escola. Aí essa semana a gente não pode ajustar prova, não pode aplicar matéria nova lá na federal. A gente não pode, porque a gente está voltando para a greve. Aí o que a gente faz? Acolhimento. Uma revisão. E aí o que vocês querem fazer? Vamos entender o quê? Aí eu fiz essa dinâmica de colocar o pessoal para construir coisa no quadro e tal. E quando o aluno começa a fazer alguma coisa, ele tem uma determinada escapulida lá, no qual a gente classifica como erro, né? A gente sempre coloca,
vamos dizer assim, tentar colocar para jogo. O que vocês acham? Tal. A gente tenta viajar nas palavras de forma que não pese, exatamente, não pese. Então, eu acho que a palavra, por exemplo, colocada no texto de matemática problematizada, a questão do erro, né? Essa palavra é muito forte para o aluno. E aí ele próprio fala assim, está errado, isso é um erro, né? E aquilo dali, em vez de criar vida, cria compressão. Porque o erro é visto como uma deficiência. Uma deficiência, exatamente. Aí, na verdade, mas você viu como é que a gente também se polia em falar erro? Também acha isso. Aí eu falei para eles falam mesmo, não, está errado, não, professor, está errado. Eu falei assim, não, o que você pode fazer a partir do que foi construído aqui? Tentei trabalhar com ele com a questão de produção de ideias. Não, vocês estão produzindo ideias aqui, a gente está fazendo produção de ideias. Agora, se a gente vai classificar como erro ou não, a gente pode até se questionar o que é erro e tal. Aí a gente tenta deixar, vamos dizer assim, é como se esses textos tivessem deixado uma marca meio, vamos dizer assim, mítica, metafísica, né? Nossa forma de pensar. É como se você fala assim, as palavras, ou elas compreendem você, ou elas te deixam mais à vontade, mais livre para poder produzir, né? Então, eu acho que as palavras têm, vamos dizer assim, essa estratégia, essa força, e que muito foi usada, né, na colonização. Aí eu fico pensando, como é que essas outras culturas, essas outras sabedorias lidam com esse tipo de questão? Elas não falam erro, talvez? Ou será que falam? Não, não sei. Sabe, o que é erro para eles? Será que eles entendem erro como eu? Mas será que erro para eles é um problema? Será Para a gente é. isso? Mas para eles pode não ser. Talvez. Faz louco, faz loucura. Talvez. Nem existe essa concepção de erro. O espaço é outro tipo de não fazer outro jeito. O espaço de aprendizagem é para poder distinguir ali, a coisa se dá tão naturalmente, as vivências, não tem como se medir que alguém errou ou não errou. Eu já ouvi uma pessoa falando isso para mim, mas você é humana. Eu faz parte. E a outra parte que eu lembrei também é no texto, desse texto principal, em que se coloca a questão do secretismo, né? E ali foi muito difícil de entender aquelas classificações que ela faz da Umbanda, né, do secretismo. O que a Umbanda ela capturou da colonial, e como é que ela fez essa captura? Como é que, aí depois ela fez uma comparação, não foi a mesma coisa, a mesma coisa. O que aconteceu com o Candomblé? O Candomblé já fez uma outra roupagem, né? Isso aí são formas de resistência, né? E depois ela comparou, ela diferenciou o Candomblé com os congados, né? E eu vi, por exemplo, até agora, né, ficar lendo, a diferença entre o que ela fez entre o Candomblé e os congados. Para mim foi a mesma coisa. Eu não consigo ver a diferença, talvez eu tenha que ver novamente, né? Pelo que eu entendi, a Umbanda ela incorporou coisas, por exemplo, ela tem não só participantes do Chico, de várias outras religiões, mas só no Candomblé, por exemplo, ela revestiu, por exemplo, os santos, acho que Nossa Senhora da Conceição e Iemanjá, né? E ali ela fazia, vamos dizer assim, as comemorações do jeito deles, né? Não querendo saber como é que o branco vai comemorar, enfim, eu consegui fazer uma diferença entre essa questão do mercado, sabe? Não consegui fazer. Talvez eu tenha que ver de novo. Talvez tenha sido a dificuldade de vocês também.
um texto. É uma dificuldade minha, tá? Porque me faltam algumas dessas referências. Eu não sei como é. Se a gente fosse familiarizado com o Congado, exato, eu acho que sim. Seria tão claro. Talvez fosse. Como você não percebeu? Bom, assim que eu percebi que o Congado tinha uma discussão quase política, né? Uma afirmação como nós somos, o que a gente é no mundo. Talvez essa mudança. Passar uma semana vai objetivar, ainda ter alguns. Teve uma novela recentemente que mostrou todo o ritual. Ah, foi? Foi. Uma novela. E era uma novela assim que 90% dos atores eram negros. Foi na Globo, recente. Acho que eu escrevi no novela. Eu cheguei a assistir alguns capítulos. Amor Perfeito. Amor Perfeito. Não, já acabou. Mas era isso. O foco era esse mesmo. Eles mostraram o ritual. Essas novelas da Globo não são complicadas. Eu ia perguntar agora, mas mostrou de forma estereotipada? Não. Aí eu fui procurar ler um pouco. Deve ser, alguns autores fogem um pouquinho a crítica geral, eles estão preocupados em falar mal do. Aí, pelo que eu li, esse autor, ele era muitas coisas não dá Então, pode ter escapado. é um ator jovem. Eu estou falando. De repente ele escapou do Não tem o vício, né? Isso. Nossa, A Globo fez isso, né? Ela incorporou um monte de escritores novos de universidades assim, para criar autores diferentes. Esse é um deles. Tentando ampliar o. E a Globo também dá muito espaço. As novelas, a TV aberta também dá muito espaço. As pessoas veem. A nova geração. Ou é série, ou é YouTube, a nova geração do YouTube. É YouTube. E o cara jogando um joguinho. É streaming, Muito louco, é outra realidade. Eu falo inglês no YouTube. É. Meu menino aprendeu a falar inglês no livro. Porque eu 5 anos eu falei com ele. Aí ele estuda numa escola também bilíngue. Mas ele aprendeu de verdade no YouTube. Ele já está no 7º ano. Aí veio um professor do Afeganistão. Ele só falava inglês. Ou a língua dele, eu acho que é árabe. E na escola o pessoal falando português. Meu sobrinho era interno entre o professor e os alunos e entre o professor e a direção. Acredita? Aí o garoto meio que aprendeu, tia, nesse joguinho, olha os vídeos chatos. E ele aprendeu a falar fluentemente. Fala, finge, case. Eu nunca fui no curso. Faz o que for de inglês também tudo. É perigo é isso, quando você se tem imersão, você aprende muito mais rápido, né? E esses moleques estão imersos nessas coisas. Com legenda, depois tira legenda. Mas eu fiquei também, quando comecei a ler um texto, que fala da língua dos povo escravizado para cá, aquela luta quando sofrendo. Aí eu aproveitei também, dei uma olhadinha até no texto do BDC, que foram 9 mil navios negreiros, mais de 4.800.000 pessoas trazidas, 760 mil morreram aproximadamente no Brasil. Aí, mas eu também estava assistindo um vídeo para fazer um outro curso que eu faço de fazer um trabalho em cima desse vídeo sobre Conceição Evaristo. Aí ela fala que o povo negro traz também a
pais dela. O meu avô já faleceu, jovem, né? Filho dela. Hã? Filho dela. Filho dela, que é o pai da minha mãe. E ele criou os filhos, ele criou os 7 do pai e 9 da mãe, mas enfim, é mais do que 7, com essas marcas de, ó, se comporta bem no lugar de branco, teu lugar é aqui, não vai sair daqui, não vai invadir o sítio do seu fulano, porque senão ele vai dar tiro, ele não gosta de preto dentro do sítio dele. Então assim, ele, tá, há 2 gerações de pessoas escravizadas, mas ele conseguiu transportar isso para os filhos, e eu escutava isso da minha mãe de forma não impositiva, mas ela narrava as coisas, ela me contava as histórias. Olha que não cabia lá no meu contexto, porque eu já não tinha sítio para invadir e tomar tiro, mas eu escutava que ela viveu sob aquele peso emocional. Então, de certa forma, chega. Mas existem outros sítios. Eu ia falar isso agora. Metaforicamente, continua. A palavra termo sítio em português de Portugal é lugar. Então, assim, existem lugares que você não pode ir. Né? Eu comecei a ler o livro pela parte da introdução, né? E aí me chamou a atenção porque a gente fala da questão da oralidade. Me chamou muito isso. E aí é uma pessoa que tinha passado por uma situação de saúde e ele falou assim, isso precisa ser escrito, né? Porque eu estou contando esses meus causos. Mas eu vou morrer e esses causos vão acabar. E ele chama, né? Mas só que antes, só um parênteses, antes tinham aparecido pesquisadores procurando ele para. Aí ele falou assim, não, ele falou que não, se recusou, mas parece que é uma coisa meio, sei lá, mística, né? Ele escolheu realmente a netos, é familiar. É familiar, né? Ou seja, a gente da própria comunidade do fazer. E no texto do Krenak também aparece algo nesse sentido. O Krenak falando que ele tinha essa perspectiva de estar em outros espaços. Ali para a comunidade dele. Então, quando ele começa a perceber a potência que ele tem, ele percebe que ele precisa estar nesses espaços. E é isso que a gente cada vez mais percebe, né? E às vezes quando alguém fala assim, esse não é nenhum lugar, eu sempre vou falar assim, é sim, é por isso que você tem que estar aqui. E aí seja qualquer minoria, né? Assim, você precisa estar aqui. Você tem que se dignar e pensar que você precisa estar aqui. Eu comentei, foi Johnny, que a gente assistiu uma palestra, né, da Joyce, né? E aí ela falou também algo nesse sentido, que ela é reitora da Rural, pró-reitora Rural, e ela falou assim, ela começou a perceber o quanto era importante ela estar naqueles espaços. Aí você vai ver assim, são vários grupos, né, que são minorias e percebem que eu preciso estar aqui, porque se eu não falar, outros não vão falar comigo, né? Ou pelo menos não vão falar como tem que ser falado. E aí a gente percebe confiança. E a questão da cultura mesmo. E assim, quando eu estou vendo assim, as várias falas, né, e eu também me identifico com elas, né, quando a gente ouve essas falas, e aí eu fui muito longe, porque uma vez eu usei essa palavra encruzilhada numa aula, que era de retas concorrentes. E o professor perguntou um exemplo, né? E aí eu falei encruzilhada, aí o professor falou assim, cruzamento, né, das ruas. Assim, eu sempre usei a palavra encruzilhada, né, porque fazia parte daquele cotidiano, alguns lugares que falavam de um cruzamento de rua, que eram as encruzilhadas. E aí depois você começa a perceber que a expressão ela vai muito mais além, mas aquele professor, ele diz, na verdade, dá uma abafada naquela expressão que eu fiquei assim, mas não foi a mesma coisa que eu disse, né, porque na minha cabeça tinha o mesmo significado. Não foi aquele que ele entendeu. E assim, quando a gente percebe, né, que esses cruzamentos, a maneira como eu falo, início e fim, assim,
bem interessante essa outra percepção. Estava lendo o texto, você tem uma parte importante destacada, como o baú africano, as culturas verdadeiramente constituídas como lugares de cruzadas, interseções, expressões, disjunções, fusões, transformações, confluências, desvios, rupturas, relações, divergências, multiplicidades, origens e disseminações. Tudo tem a ver com isso. Todas essas influências, né, esses cruzamentos de informações, e aí quando a gente já percebeu isso em outros momentos, né, essa questão do sincretismo religioso, e é muito mais, eu já falo agora, gato e rato, né? Porque é assim, já que você quer que eu cultue esse signo, também eu vou olhar para esse signo como. Mas no meu imaginário. No meu imaginário, é outra coisa, não é aquele ali. Poderia ser um topo. Você finge que me ama, eu finge que acredito. Porque tem até uma questão do você falou também, que o colonizador chega e fala assim, você acredita no sol? Mas ele existe nisso. Então assim, percebe que tem um significado muito maior do que essa invenção que você está trazendo. Porque o meu é invenção. O meu está ali. E tem influências. Então, algumas questões antes de a gente sair para o café. Primeiro, essa questão que o Wilson traz é exatamente a ideia de alargamento do presente, né? Assim, mais nesse texto que fala isso. Mas que a ideia é de que a gente tem essa visão linear do tempo que separa o passado do presente, né? Então, a circularidade, né, como vocês estão falando, tem a ver com a ideia de retorno, né? Então, esse significado que eu estou dando ancestralidade. Exatamente. Então, a ancestralidade está em você. Vamos dizer assim, tanto para o bem como para o mal, né? Porque ao mesmo tempo que você carrega esse fardo da colonialidade, as pessoas negras também carregam as potências que vieram transvadadas no Atlântico também, né? Assim, mas a gente, esse tipo de coisa assim, que eu vejo muito, assim, até me angustia isso um pouco, né? Assim, porque eu percebo, sabe? Eu tenho um pouco a sensação de que eu estou vendo uma coisa que ninguém está vendo e as pessoas subestimam e falam. Eu percebo muito, de forma muito assim, nítida, que a UFRJ tem maneiras sutis de dizer para as pessoas que ali não é lugar, que aqui não é lugar. A UFRJ é o sítio, né? O sítio, você vai tomar tiro. A UFRJ, eu estou te dando um exemplo que me é muito familiar, né? Mas outros lugares, né? Que são lugares que são negados. Então, esses tem muitas formas de dizer para aquelas pessoas negras, periféricas, que aqui não é o lugar delas, entendeu? E quando a gente separa o passado do presente, então a gente entende esses processos fazendo isso, né? Lembrando que o passado, a história do Brasil está aqui agora, não é uma coisa que ficou no passado. E a gente também tem as próprias novelas que são parte desse mecanismo, né? De idealizar o passado, de romantizar o passado. Essa novela que está passando agora, o negócio de Cacau, assim, tem o senhorzinho bom e o senhorzinho mau, né? Não tem senhorzinho bom. Não existe isso. Então coloca uma narrativa romantizada do passado que coloca o passado num lugar separado do presente, entendeu? Assim. Então quando a gente traz o passado para dentro do presente, eu acho que a gente desnaturaliza essas coisas, entendeu? Então a gente entende que essa coisa da pessoa negra não se sentir, isso que o Roger falou, não se sentir autorizada em determinado lugar, não é por acaso, porque a perversidade disso está na pessoa achar que é incidental. Então, se é incidental, isso acaba levando a uma conclusão que aquilo é intrínseco da própria raça, porque deslegitima mesmo a presença da pessoa.
Então, trazer o passado para dentro do presente, que é esse momento de alargamento do presente, é uma maneira de entender que você não está autorizado ou autorizada naquele lugar, porque aquele lugar foi usurpado. E não porque você não faz jus naquele lugar, entendeu? Então, acho que esse movimento de separação do passado, ele é muito perverso por isso, né? Tem sentido? Não é? E agora eu ia falar outra coisa que o Ed falou que eu esqueci o que era. Do sol, né? É isso. Então, esse meme que eu acho legal nele é que a gente também naturaliza uma ideia de que aquela espiritualidade, para não usar a palavra religião, dos povos originários, ela é inferior porque ele adora o sol e parece um absurdo adorar o sol. Só que se a gente pensa disso de uma outra perspectiva, é muito mais por outro, é muito mais razoável. Influencia muito mais na vida de cotidiano. Então, uma coisa que a gente vê quase que automaticamente como uma coisa inferior. Adorar o sol, adorar a lua é uma coisa absurda, assim. Já contei aqui também das marés, né? Essa é uma história que foi o Judeu que me contou, todo mundo ouviu isso. Sabe quem é o Judeu? Olha, eles conhecem. O Judeu é um professor aí da física, enfim, um cara foda, um cara que eu admiro muito, é um cara muito reconhecido, é presidente de honra da SBTC, é um cara muito reconhecido. E trabalha com história da ciência, né? Então, uma coisa que ele me contou recentemente que eu não sabia é que quando os colonizadores chegaram aqui no continente, eles tomaram contato com os nativos, né, com os povos originários, que tinham uma ideia de que a maré era influenciada pelas luas, pela lua. E eles acharam aquilo um absurdo, eles interpretaram aquilo como uma crendice, como uma coisa assim, porque eles adoram a lua. Eles acham que a maré tem a ver, porque eles não conheciam gravidade. Quer dizer, isso deveria ser conhecido na Europa, mas aqueles colonizadores eram os imbecis, certamente não conheciam isso. Então, o fato é que eles interpretaram isso como, eles estão adorando a lua, dizer que a lua interfere no oceano. Como é que pode? E ainda pior, porque tentando botar aqui o conhecimento europeu na mesma linha do tempo, na Europa não tinha explicação. E o nome veio depois. Não, e naquele tempo, acho que quem fez um dos primeiros foi o Galileu. E o Galileu bateu a cabeça e não chamou nem terra. Então, assim, você não sabe o que é, mas se o outro está te falando um negócio só pelo fato de ele estar numa posição subalterna, tu não aceita. Você não tem explicação, mas a dele não serve. E ainda mais ligado à questão religiosa, né? A espiritualidade. Eu acho que eu estou tentando recordar o conceito de história da ciência. Mas não existia história, não existia conhecimento sobre a maré consolidado. Pois então, o Judeu falou isso, eu também não sabia. Ele falou exatamente isso, que não existia, né, 1500 e tal, porque o Galileu era anterior a isso, né? O Galileu era pouco depois. 500 e pouco. E 560. Então aí o Galileu achava que tinha a ver com o movimento da Terra. Conforme a Terra girava, a soltava para trás, para frente. Então. Mas você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar isso. Você não sabe explicar, mas o teu não serve. Indígenas mandaram avisar que Galileu era burro. Por isso chamaram povos primitivos. A nossa observação já Só para completar, não sei se vocês já viram, está um pouco na moda, agora recente, sobre as constelações do Guarani. Aí tem a constelação da Rema, da pesquisa um pouco sobre isso, que legal. Eu acho que aí o interessante é não é uma ursa, né? Obviamente não é uma ursa. Tem a constelação do homem velho. Óbvio que para cada uma dessas constelações
tem uma lenda. Sim. O Homem Velho foi um cara que foi assassinado pela esposa nova dele, um amante, enfim, é uma história louca, mas aí eles usam aquilo para identificar uma época do ano que está relacionada com a lei. Então tem uma associação bem interessante que você vê que eles tinham o porquê daquilo. Não é só crendice, não é só lenda. É um uso prático das coisas. Esse é o ponto alto da que a gente está vendo, discutindo bastante aqui, que é esse olhar, né, como eu sempre falo, um olhar de você adquirir conhecimento, de sabedoria, de saber que a gente ignora e que é desqualificado a todo momento. Mas que até os textos vêm falando muito sobre isso. E que, para mim, é o que está chamando mais a atenção, que a gente não para pensar nisso. E não para, por não parar para pensar, a gente não leva para a nossa vida, para a nossa prática, essa visão. Acho que esse cara mais. Até essa ideia mesmo dos chazinhos, né? Esse indígena, chazinhos. Eu estava vendo, e o médico fala, isso é besteira, não serve para nada. Eu estava vendo uma pesquisa de uma universidade. E os indígenas que estão de câncer, que servem para não sei o quê, eles vão lá, pesquisam o princípio ativo realmente. Para várias doenças que você não precisa tomar uma droga, você pode ter um remédio natural. Os índios foram aprendendo sem precisar de laboratório, e foram desenvolvendo a partir da observação, né, do que eles chamam de natureza, foram incorporando, né, os seus conhecimentos. E de certa forma se torna mais urgente ainda repensar, né, nessas situações para o que a gente está vivendo. Principalmente as questões climáticas que estão, né? A ideia de futuro é que não há futuro. Então, assim. Pois é, isso é. Pantanal já está sofrendo. Já não, aí seca, os rios os pescadores estão desesperados, os rios ali. É ter a humildade, assim, reconhecer, bom, fizemos muita besteira, né? Descartamos esse conhecimento, mas agora a gente precisa sentar na lei da humildade e reconhecer que esse é um conhecimento que a gente não pode ignorar. Eu vi uma pesquisadora falando sobre esse nano-plástico. Pavor. Não é bom nem assistir, não. Foto que eu vou ficar na ignorância. Meu Deus. Isso nos oceanos todos, assim, em praticamente todos os seres aquáticos, o nanoplástico. Tudo, cara, alterando até o nanoplástico que encontraram no leite na Terra. Eu vi o testículo. Outro dia eu fui na nutricionista, aí ela estava falando, né, que é bom comer peixe. Eu perguntei qual peixe é bom. Aí ela falou, quanto menor, melhor, porque os menores são menos contaminados com plástico. Quer dizer, até a nutricionista levando isso em consideração, por causa da cadeia alimentar. Porque o menor, que é o maior, vai comendo o peixe grande, come o peixe menor, que come o outro menor ainda. Então, os maiores vão acumulando a contaminação. E os menores são menos contaminados. Aí ela falou, sardinha, peixe pequeno. Vai ser menos contaminado, ó, nível grau, Vai café? Café.